Maravilha de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite a você que está me ouvindo aqui ao vivo na Rádio Gospel 1000 e também na Rádio 93 FM, todos os domingos às 5h15 da manhã, eu, pastor de Deus, trazendo também aqui no quadro, no YouTube, no TikTok, no Instagram, enfim, todas as redes sociais. Faculdade Espiritual é um estudo diferenciado onde trazemos conhecimento e a sabedoria através da Palavra de Deus, todos os dias de 7 às 9 da manhã. Deixe seu comentário aqui abaixo, muito importante, e evangelize comigo. Como evangelizar, pastor de Deus? Muito simples, é só pegar e compartilhar com as pessoas que você ama. Eu tenho certeza que elas vão te agradecer, e aqui no nosso canal você vai encontrar palavras e ensinamento de grande cunho de vários temas, ok? Vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nos dá hoje por nosso cada dia, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas de todo mal, porque é o teu reino e a glória para sempre. Amém. Meus queridos e amados, o nosso propósito aqui é trazer para você a palavra do Senhor e a orientação. Como é o mundo espiritual? Hoje, muitas pessoas perguntam, como é o mundo espiritual? O que é o mundo espiritual? Então vamos trazer aqui esse estudo e você, a partir de agora, vai tirar todas as dúvidas dentro de ela mostra que o mundo espiritual é uma parte bem real de nosso mundo. As coisas que acontecem no mundo espiritual afetam nossas vidas porque todos temos espírito. O mundo espiritual é a esfera, escute isso, de ação dos anjos e os demônios. Vamos entender aqui. O nosso mundo ele tem 3 áreas principais. O mundo físico, o mundo da mente e o mundo espiritual. O mundo físico, o mundo da mente e o mundo espiritual. Sabendo ou não, todos nós participamos dessas 3 dimensões do mundo porque temos corpo, alma e espírito. O mundo espiritual, Deus e o homem. Vamos entender. A Bíblia diz que Deus é espírito e que tem de vir do espírito. João 4:24. Deus é espírito e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e verdade. Então, toda vida vem do Espírito de Deus. Ele dá um espírito a cada pessoa e quando o espírito ele vai embora, morremos, ficamos totalmente ali no sono eterno. Quando ficamos separados de Deus, estamos totalmente vulnerável a perder o céu. Essa é a verdade. Quando você fica separado de Deus e morre fisicamente, nessa condição, você não tem como mais voltar para o centro, que é Deus, porque você teve a oportunidade enquanto estava vivo. Então, por causa do pecado, você que não optou para mudar de vida, você não tem mais jeito. O nosso espírito ele sofre nessa situação, porque precisa de quem? De Deus. E quando você morre sem Deus, o espírito ele vai sofrer. Quando nós se arrependemos e cremos em Jesus, o Espírito Santo ele passa a morar dentro de nós, se unindo ao nosso espírito. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Assim, irmãos, é através do mundo espiritual que encontramos união com Deus e com todos os outros crentes do mundo que partilham o mesmo Espírito. Outros elementos do mundo espiritual, como fala aqui, além de Deus e dos homens, existem outras pessoas que agem no mundo espiritual, anjos e demônios. É bom você entender isso. Os anjos eles são espírito criado por Deus para seu louvor e para nos ajudar segundo as suas ordens. Hebreus 1:14. Os anjos não são todos eles espirituais, ministradores enviados para servir aquele que hão de herdar a salvação. Isso é uma pergunta. O diabo
é um anjo que se rebelou contra Deus, né? Junto com vários outros anjos, que chamamos de demônios. Deu para entender? Então o diabo ele já sabe que foi derrotado por Deus, mas ele tenta fazer o máximo de estragar antes que chegue o dia do seu castigo final. No livro de Apocalipse 12:12, portanto celebrem-no os céus e os que neles habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. No mundo espiritual, escute bem, os anjos e os demônios estão em lutas constantemente. Os demônios, tentam influenciar o nosso espírito para nos destruir e fazer sofrer. Mas os anjos, procuram nos ajudar e defender. Amém? Então, todos nós temos a escolha de ficar do lado de Deus ou do lado do diabo, simples assim. Então precisamos lutar contra influências malignas e nos submeter ao Espírito de Deus. Tiago 4:7. Portanto, submetem-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. A essa luta, irmão, chamamos de batalha espiritual. Como o mundo espiritual afeta nossas vidas? Vamos entender isso aqui. O mundo espiritual tem muitas influências em nossas vidas. Podemos não reparar, mas aquilo que acontece no mundo espiritual afeta tudo em nossas vidas. Primeiramente, a decisão de crer em Jesus é um ato no mundo espiritual. Nosso espírito é restaurado à comunhão com Deus. É através do poder de seu Espírito que Deus nos garante a ressurreição e a vida eterna. Quando o nosso espírito é transformado por Jesus, isso transforma toda a nossa vida. O Espírito Santo começa a mudar nossos pensamentos, desejos, ações. A luta contra a nossa natureza pecaminosa, ela começa no Espírito. Gálatas 5:16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Então, o trabalho que acontece em nosso espírito influencia em tudo em nossas vidas. O mundo espiritual também nos pode afetar de maneira negativa. Então, precisamos tomar cuidado para não nos submetermos a influências malignas. No livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8-9, está escrito: estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-se permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Amém? Alguns problemas sérios, sem explicação física nem mental, começam por permitirmos influência espiritual errada em nossas vidas. Então, para evitar essa influência, devemos rejeitar todo o pecado e procurar sempre a vontade de Deus. Amém? Agora eu quero chamar aqui a sua atenção. O mundo espiritual é o lado importante de nossas vidas, mas não devemos desprezar os outros lados. Cada parte é importante e precisamos encontrar equilíbrio para não ficarmos obcecados com o lado ou esquecemos o outro lado, ok? O espiritual, o mental e o físico, não se esqueça disso, estão todos interligados. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma, o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Que Deus fale mais no teu coração. Espero ter trazido para você essa orientação e vamos seguir aqui ouvindo louvores em nome de Jesus.